Bom dia, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Vamos partir mais uma vez o pão da palavra. No evangelho de hoje, as multidões estão seguindo Jesus. Um parêntese, é importante a gente fazer a leitura do evangelho com a Bíblia na mão ou com os evangelhos, porque a gente tem como andar para trás alguns versículos e entender o que está acontecendo. Se você ler no celular, vai ter só a leitura de hoje. Você não entende por que as multidões estão seguindo Jesus. Porque no início do capítulo 6 que nós estamos lendo, estamos na continuação da grande multiplicação de pães. As multidões seguem Jesus porque Jesus tinha multiplicado o pão para uma multidão e eles querem comer mais pão. E Jesus vai dizer para eles: em verdade vos digo, buscai-me não porque viste os milagres, não porque viste sinais, mas porque comestes dos pães e ficastes saciados. Trabalhai, pois, não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará, pois nela Deus Pai imprimiu seu sinal. Jesus é maravilhoso, porque Jesus não quer que nós permaneçamos no engano. Jesus não quer que nós permaneçamos na ilusão das nossas boas ações. As pessoas seguem esse rabino, seguem esse Galileu, achando que estão fazendo uma coisa boa, mas Jesus fala: atenção, vocês estão me seguindo porque vocês querem comer. Vocês ficaram fartos, saciados e querem mais. Não querem mais trabalhar, quer só comer de graça. Tem muita gente que é assim. Jesus os coloca numa posição de atenção, cuidado, porque não é isso que vocês têm que fazer. O trabalho que vocês têm que ter, Jesus vai dizer, é trabalhar não pela comida que perece, mas por aquela que o Pai dá. Jesus, não para eles, pois eles não tinham como entender, mas nós entendemos. Jesus faz uma alusão à Eucaristia, ao seu corpo e sangue, que Ele nos deu. Estamos no tempo da Páscoa, no tempo em que Jesus nos redimiu, deixando para nós a Eucaristia, seu corpo e sangue. No pão e no vinho, nas espécies eucarísticas, está Jesus plenamente, corpo, sangue, alma e divindade. Essa é a nossa fé. Trabalhai para obter este pão que te permite chegar à vida eterna. O pão desta terra não pode te levar para o céu, mas o pão do céu te conduz de volta para o Pai. Jesus conhece o coração desses homens. E é curioso porque, dentro da lógica dessas pessoas que seguiam Jesus, eles vão continuar o diálogo com Jesus e vão perguntar-lhe então: que faremos, bom mestre, para praticar as obras de Deus? É quase como querendo negociar, né? Então, para a gente comer, então, para que você possa fazer o que a gente precisa, o que a gente tem que fazer? Jesus vai dizer: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou, naquele que o Pai enviou, que acreditais em mim. Essa é a obra que Deus quer de cada um de nós. Entende, meus irmãos? O cristianismo, então, nesse discurso de Jesus aqui, a gente vê claramente a diferença entre os cristãos e os fariseus, que acreditavam ser santos ou ser salvos por causa daquilo que faziam, das obras que realizavam. Obras boas, obras de caridade muitas vezes, respeito à lei, respeito aos preceitos da Torá. Eles não tinham só 10 mandamentos, eles tinham 613 preceitos para evitar de transgredir um só desses mandamentos sagrados. Mas eles acreditavam ser salvos porque faziam algo. Entende? O que eu quero dizer é: você não vai ser salvo porque você vai à missa. Você não vai ser salvo porque você comunga todo domingo, ou uma vez por ano, como nos pede a igreja, ou porque você faz tantas obras de caridade, ou porque você ajuda as prostitutas, ou os idosos, ou porque você dedica parte do seu tempo para ser catequista. Você não vai ser salvo por isso, ou pelo menos não porque você faz só isso. Porque o centro da fé cristã, Bento XVI
retornava sempre nesse discurso. O Papa Francisco também menciona de uma outra forma essa mesma verdade de fé. O cristianismo não é uma filosofia. O cristianismo não é uma doutrina. O cristianismo não é cumprir uma série de leis. O cristianismo nasce do encontro pessoal de uma pessoa com Jesus Cristo. É nesse encontro pessoal com Jesus Cristo que a minha vida se transforma, que a minha vida muda completamente. Não é pelo aquilo que eu faço, mas por aquele que eu conheci, por aquele que me tocou. Entende? Tudo aquilo que eu falei, né, não quer dizer que a gente não tenha que fazer todas essas coisas, muito pelo contrário, mas todas estas coisas têm que ser sinal de um encontro, manifestação de um amor maior que me tocou. E porque esse amor me tocou, eu quero amar. E porque esse amor foi misericordioso comigo, eu uso de misericórdia com os demais. Eu dedico o meu tempo a quem precisa. Eu estendo a minha mão aos necessitados. Eu dou o pão, eu dou o dinheiro, eu dou o meu tempo, eu dou a minha força, a minha energia. Eu dou os meus conhecimentos às pessoas que eu conheço, as coisas que eu posso fazer, se eu sei pintar, ou se eu sei construir um muro, se eu sei dirigir, se eu tenho um carro, eu disponibilizo porque aquele amor me tocou. E aquele amor que me tocou me transforma. Aquele amor que me tocou me faz ir além. Encontrar tempo para dedicar aos demais, aos outros. Eu não faço isto porque pensando de fazer isso vou ser salvo. Faço isto porque é a manifestação da minha fé. É aquilo que São Tiago vai falar nas suas cartas. Você diz ter fé, mas não tem obras. Eu mostro a minha fé por meio das obras. Então, as obras que nós realizamos têm que ser a manifestação de uma fé, de um encontro interior. Porque senão a gente vai cair naquilo que o Papa Francisco muitas vezes já nos recordou. A igreja não é uma ONG religiosa. A igreja não é uma ONG. A gente não faz a caridade porque é bonitinho fazer a caridade. A gente não respeita os outros porque é elegante respeitar os outros. Isso é aquilo que, desculpa a minha invenção, isso é o ateísmo religioso que a gente vive hoje. É o ateísmo religioso. Então existe essa religião difusa, assim, que a gente tem que respeitar todo mundo, respeitar todas as culturas, porque todo mundo tem direito à sua verdade, porque todo mundo tem direito à sua opinião, porque cada um é cada um. Não. E no final das contas é uma dele, porque toda essa pseudo-religião do bem, de um bem com B bem pequenininho, é meramente humana. Não vem de Deus. Não é um preceito divino. Não nasce de um amor que me tocou. É simplesmente uma coisa exterior. E que a gente sabe que quando espreme assim não sobra nada. É isso que a gente vive no tempo presente. E é contra isso que a gente precisa lutar. Porque nós precisamos de homens e mulheres que tenham feito esse encontro com o Senhor. E esse encontro com o Senhor me faz educar os meus filhos de uma forma diferente. Esse encontro, a minha fé, que é esse encontro radical com o Senhor, me faz entender que Deus me chama a algo diferente, que Deus me chama a algo especial. Entenda, o demônio, gente, o demônio não trabalha contra quem fala bonitinho, contra quem é educado. O demônio não tem nada contra a educação. O demônio não tem nada contra dar de comer aos pobres. O demônio não tem nada contra a fazer obras de caridade por fazer. Não, o demônio não tem nada contra esse modo elegante, limpinho da gente viver nos tempos de hoje, né? O demônio não está nem aí com isso. Ele acha até legal, muito bacana. Isso, continua assim. Faz isso porque você quer. Não faz isso porque alguém te tocou. Porque o que o demônio luta verdadeiramente é contra o Galileu, contra Jesus de Nazaré, contra todo aquele e aquela que fez e quer fazer um encontro pessoal com Jesus. É contra esses que o demônio luta. Quem está lá vivendo muito bonitinho, muito limpinho, arrumadinho, né? Não, eu respeito todo mundo, eu estou bem com todo mundo, eu respeito todas as culturas.
pelo amor de Deus, claro que a gente tem que respeitar todas as culturas, claro que a gente tem que respeitar todas as pessoas, mas a gente faz isso por quê? Porque Jesus nos ensinou, porque o amor me tocou. Não é por uma pseudo-religiosidade humana, meramente humana, de viver bem com todo mundo, uma paz meramente humana. Gente, essa paz humana não leva para lugar nenhum, a gente está vendo isso no nosso tempo presente. Por que tem guerras? Que loucura que é essa? Não, porque a gente precisa respeitar os judeus. Até uns 2 anos atrás, a gente tem que respeitar os judeus, o semitismo, nossa, é um pecado grave, né? Nossa, o que fizeram, o que os nazistas fizeram com os judeus é a coisa mais horrorosa do mundo. Agora, dizer que todo judeu tem que morrer, que é tudo safado, todo mundo fala e está tudo bem, entende? Até quando você vai se deixar levar pelas ondas do tempo presente? Olha, não sei se você consegue ficar flutuando tanto tempo não, hein? Uma hora uma onda te leva para baixo, para o abismo, e o abismo te leva para o inferno. O demônio luta contra todo aquele e aquela que quer viver segundo o amor de Jesus, o amor que tocou o coração deles. Eu estou aqui atrás de mim, nós temos o mosteiro de São José, aqui em Locarno, em Orcelina. Aqui temos as monjas. E essas monjas que vivem aqui são mulheres que entraram jovens para participar do mosteiro, para viver aqui. Elas não saem fazendo obras de caridade, elas não saem ajudando os idosos, ajudam algumas pessoas, é verdade, mas permanecem ali, dedicadas exclusivamente à oração, dedicadas exclusivamente ao amor, aquele amor radical que as tocou, aquele amor radical que transformou a sua vida. É contra essas pessoas que o demônio luta. Eu e você precisamos aprender que sim, precisamos comer, mas isso não pode ser a coisa mais importante. O mais importante na nossa vida é fazer este encontro pessoal com Jesus. Esse encontro pessoal que muda a minha vida, que faz ainda hoje jovens abandonarem tudo, abandonar as próprias famílias, abandonar a própria cultura, o próprio país, para seguir Jesus, para ir aonde Ele está indicando. É isso que o Senhor Jesus quer de mim e de você. Um encontro pessoal com o ressuscitado, com aquele Galileu, Jesus de Nazaré. Ele muda a nossa vida. Ele dá sentido à nossa caridade. Ele é a razão da minha fé. Ele é o motivo por que eu vou à igreja. Ele é o motivo por que eu perdoo a minha mulher, o meu marido, os meus filhos. É Ele. Tem que ser Ele. Que a força do Divino Espírito Santo que o Senhor nos enviou após a sua ressurreição dê a mim e a você, meus irmãos, cada vez mais a força, a energia, o desejo de manifestar essa presença de Deus na nossa vida, para que o mundo creia. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.